Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Estaremos aqui com notícias políticas, jurídicas, culturais, Vão ser várias informações ao longo do nosso programa. Não perca! Bom dia, companheiros e companheiras, nossos filiados, telespectadores em geral. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Mais uma vez gravando de casa, já que estamos em trabalhando em casa devido à pandemia. E claro que a nossa pauta hoje será a reunião ministerial no dia 22 de abril. Quanto mais a gente assiste essa reunião, mais a gente se surpreende para o mal, vamos dizer assim, É uma coisa impressionante. Vocês já pensaram se a gente fizesse uma reunião da direção só porque a gente achasse que ninguém ia ver essa reunião? A gente tratasse, por exemplo, de um assunto tal como: olha, o governo está querendo foder com o nosso sindicato. Mas tem um pessoal atacando aí, mas qualquer coisa a gente chama uns bosta aí para pegar umas bandeiras e defender o nome do sindicato. Vocês já pensaram nessa forma de tratamento? Quer dizer, quanto mais a gente assiste, mais a gente vê o quão não preocupados eles estão com a população. Não tem uma fala de um só ministro que se preocupe com a população. Todos eles na tentativa de acabar com o país. Vocês vejam que o ministro do Meio Ambiente diz o seguinte: vamos aproveitar a pandemia. Veja só, gente, se aproveitar de mais de 20 mil mortes no Brasil. Vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada, fazer a regulamentação do desmatamento, aproveitar a pandemia, se valer de um problema que está acontecendo no mundo inteiro, com as dores, com as mortes irrecuperáveis das pessoas, da população brasileira. Paulo Guedes fala duas coisas horríveis. Uma em relação ao funcionalismo público. Ele diz o seguinte: eles vêm abraçar a gente e a gente bota uma granada no bolso deles. Para as empresas que estão aí todas sofrendo, o comércio inteiro sofrendo, todo o setor de serviço, ele diz o seguinte: vamos salvar as grandes economias, porque a pequena a gente está jogando dinheiro fora. E para que serve o Estado? Isso não é jogar dinheiro fora. Isso é amparar os pequenos empresários, é amparar as pequenas empresas, é amparar a sua população. Vocês vejam que o presidente da República, se você conseguir pegar uma frase inteira dele sem um palavrão, é um milagre. Mas ele diz duas coisas muito graves. Essa dos bostas, Qualquer coisa a gente pede uns bostas, os seus eleitores, as pessoas que confiam nele. A gente pede uns bosta para abanar uma bandeira do Brasil aqui na frente do Palácio do Planalto. E ele fala outra coisa ainda muito mais séria, que é o que está sendo discutido, que é o foco, inclusive, de ter se descoberto essa reunião ministerial. É a sua tentativa de interferência direta na Polícia Federal. E ele interferiu. Ele mudou o superintendente, ele mudou o diretor do Rio. Coincidentemente, a Polícia Federal amanheceu um dia dessa semana na porta, por exemplo, do governador Witzel, do Rio de Janeiro. Inclusive, confiscaram seu celular. Mas o do presidente da República, ele já disse que não vai dar. Valério, o que é que você acha de tudo isso que está acontecendo? Bom dia a todos os filiados e filiadas do Sintcef e a população em geral que nos assiste nesse momento. Essa reunião ministerial que nós tivemos acesso demonstra claramente o despreparo, o desgoverno que está à frente do Brasil. Claramente percebemos que não há nenhuma condição de dirigir esse país, esse elemento chamado Bolsonaro. Muito menos essa sua turma, sua trupe que está aí nos ministérios. Uma reunião de governo
né? Uma reunião que não acontece em todos os momentos, ela acontece uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Ela geralmente ela é precedida de uma exposição de cada ministério, que faz uma avaliação das demandas que foram feitas, não foram feitas, e o que tem para ser feito. O que nós assistimos foi um amontoado de palavrões, inclusive de um evangélico, que se diz evangélico, né? Interessante que se rebelaram um tempo atrás com a história do kit gay, Mamadeira de piroca. mamadeira de piroca, em defesa da família, da honra. E o presidente, né, a figura máxima do país, a cada 5 palavras que fala, 4 são palavrões. Cadê a moralidade? Cadê a família? Cadê a honra? Cadê o respeito ao povo? Cadê o respeito aos seus pares que estavam na reunião? Né? Os seus pares que estavam na reunião. Né? Então você percebe que é uma reunião sem objetividade. É uma reunião que não tem um planejamento. A única coisa, né, que sai dali é loucuras. Né? É matar, denigrir a imagem dos opositores. Essa filmagem, essa gravação, ela tem uma comprovação, né? Ela serve de provas para cassação do mandato de Bolsonaro, e ela também serve de prova para pedir a prisão do Sérgio Moro. Pedir a prisão do Sérgio Moro. Então, claramente ficou comprovada a intervenção, o interesse que o Bolsonaro tem na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Né? Ele demonstrou ter um interesse enorme, né, para ter o controle, para ter essas pessoas a serviço, né, ter a polícia a serviço do seu governo. Quero inclusive aqui registrar que durante a campanha eleitoral existia acusação, né, de que o PT aparelhava as entidades, aparelhava as instituições. E veja que, né, quem é que quer aparelhar as instituições? Durante o processo de cassação da Dilma, né, durante todo o processo de investigação, nós tivemos como ministro da Justiça o Eduardo Cardoso. E nenhuma operação foi proibida ou deixou de seguir. A Polícia Federal tinha autonomia para fazer as investigações, as prisões, não houve interferência alguma. Mas já nesse governo aqui, que diz que não aparelha as instituições, ele queria ter lá, na Polícia Federal do Rio, uma pessoa de confiança dele. Uma pessoa que interferisse nas ações, principalmente nas ações que envolvessem a sua família. É sabido, inclusive, o retardamento da operação só ser deflagrada depois da... Inclusive, isso é outra coisa gravíssima. Isso é motivo de cassação de mandato. Certo? Isso é motivo de cassação de mandato. Porque a operação ela foi deflagrada depois do processo eleitoral, para que ele não fosse prejudicado, porque envolveria diretamente, né, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né, e o segurança deles, o leão da chácara deles, né, o segurança que está envolvido em uma série de crimes, de coisas erradas no Rio de Janeiro, certo? E aí, mais uma vez, se comprova, né, a interferência da Polícia Federal, que foi essa ação que ocorreu contra o governador do Rio de Janeiro. Né? Essa ação que ocorreu contra o governador do Rio de Janeiro, ela mostra claramente que papel deve cumprir a Polícia Federal lá no Rio, né? Que é exatamente de perseguir os opositores, de calar os opositores. Isso eu não quero dizer... Polícia política. É a polícia política. No nazismo se fazia isso, nos regimes autoritários se tem isso. Cria-se a polícia política, a polícia que vai oprimir, que vai calar a boca, né? Tapar os olhos dos opositores, né? Não aceita críticas, não aceita opiniões, né? Tanto é que trata os seus eleitores como bosta, né? Mostra, né, o quanto eles desrespeitam a população,
né, de respeito aos seus eleitores. Né? E aí, assim, o governador do Rio parece que realmente é culpado. Né? Existe um depósito na conta da mulher dele de uma empresa que está sendo investigada. É preciso, né, apurar mais os fatos, certo? Antes de firmar um posicionamento, para não cometermos aqui um erro de denúncia. Né? Mas, pelo que foi mostrado até agora, o governador, se realmente a mulher dele recebeu dinheiro, mais de 540 mil em sua conta, e no escritório dela, certo? Tinha lá um contrato de uma empresa, né, que estava exatamente atuando no combate ao coronavírus, e ela estava se beneficiando. Então, se realmente tiver acontecido isso, o governador tem que ser cassado, o governador tem que ser colocado para fora, certo? Porque realmente demonstra que o Rio não consegue se livrar da bandidagem, infelizmente, né? É uma coisa gravíssima. Já o Sérgio Moro... Nós estamos colocando aqui só a questão da coincidência, né? Já o Sérgio Moro, o tempo todo ficou comprovado, certo? Que ele objetivava chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, uma dessas ações contra o filho de Bolsonaro foi retardada, né, segundo dizem, segundo já está comprovado, né, exatamente porque, como o Sérgio Moro estava apoiando, e a Lava Jato de Curitiba apoiando o Bolsonaro, o que eles fizeram? Retardaram, né, a deflagração da operação. Né? Então, isso é uma comprovação de que ele não foi imparcial, de que ele agiu premeditadamente. E o movimento seguinte foi: ele deixou de ser juiz para ser ministro, né? Ministro da Justiça. O movimento seguinte qual foi? Acusar Bolsonaro, né, de uma série de coisas erradas, corretamente, mas Bolsonaro também o acusa de fazer chantagem para chegar ao Supremo Tribunal Federal. E isso ficou comprovado. Então ele agiu o tempo todo para prejudicar uma parte da eleição, né? Para prejudicar os candidatos contrários a Bolsonaro na eleição. Por isso nós achamos que ele precisa responder por esse crime de prevaricação, de advocacia administrativa, certo? Ele foi em busca de se beneficiar. Por isso o resultado do apoio dele ao Bolsonaro. Então nós achamos que o povo precisa colocar um fim a essa história. Não dá mais para continuar com esse governo. É um governo desmoralizado. É o governo da incompetência. É o governo da ignorância. Despreparado. Um momento como esse... Depravado. Um momento como esse, nós precisamos de mais educação, de mais cultura e mais ciência. Nós não podemos voltar aos anos de chumbo, onde a educação não era prioridade, onde a cultura não era prioridade, onde a ciência não era prioridade. Né? A ciência, a cultura e a educação são 3 pilares para uma sociedade desenvolvida, para uma sociedade de bem-estar social. E democrática. Ok, até o próximo programa. Obrigada, Valério. Nós é que agradecemos.